Olá, este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. No programa de hoje nós estamos recebendo o pessoal da contabilidade, Laênio Mota, que é presidente da FECONTESC, o Lecir Guise, que é presidente do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. Ele é de Tubarão, o Lecir é amigo nosso, conhecido aqui da cidade, já participou desses programas várias vezes para falar sobre imposto de renda, agora vem falar sobre o CRC, que é o Conselho Estadual. Ele preside, ele congrega toda a organização dos contabilistas no estado de Santa Catarina. Vai falar com a gente daqui a pouquinho também o Marcelo Daltoé, que é presidente do Sindiconte, o Sindicato dos Contabilistas aqui de Tubarão. FECONTESC, que congrega 23 sindicatos, o Sindiconte Tubarão é um deles, e está aqui com a gente também o professor Eli Oliveira de Souza, que é vice-presidente do FECONTESC para a região sul. Eu quero agradecer a presença de todos no programa de hoje, começar com o presidente, Lecir Guise. O que muda no CRC na sua gestão? Vinha de gestões repetindo nomes importantes da contabilidade catarinense. O seu nome é importante, tanto que assumiu a presidência. Qual é o seu plano de trabalho? O que muda para a categoria que precisa estudar sempre, que precisa estar sempre atenta à legislação, que muda a cada instante? Diga aí para nós o seu plano de trabalho, presidente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, professor. É uma satisfação estar aqui, mais uma vez na UniTV. Tendo como presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina um presidente fora da capital, e ainda sendo daqui do Sul, e de Tubarão, muito nos orgulha. E com certeza daremos continuidade no belo trabalho que veio da presidente Marisa, juntamente com diretorias que já passaram, sempre focando na educação continuada, valorizando o profissional da contabilidade. E agora com a reforma tributária também, a gente vai investir muito aí nos cursos e treinamentos para manter todos os profissionais da contabilidade preparados, para essa novidade aí do mercado que muito vai exigir, em parceria com a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, também com os SESCONs, fazer uma grande aliança para a gente fazer um belo trabalho e sairmos todos fortalecidos, e com isso todo o profissional da contabilidade ele tem a ganhar. Lecir, vou fazer um outro questionamento para ti aqui em relação à atuação do profissional. O profissional, ele vai ser sindicalizado ao Sindiconte da sua região, ele pode ser o empresário da contabilidade, aí ele vai estar ligado ao SESCOM, e ele pode ser o empresário contratado dentro das empresas. Também tem muitas empresas que têm o seu profissional atuando internamente. O que difere da atuação no SESCOM, da atuação como escritório, como profissional autônomo, independente, e o profissional empregado? Hoje nós temos aí a Federação dos Contabilistas, que ela congrega os 23 sindicontes, então estão ligados os contadores autônomos e também os contadores que são contratados para determinada empresa. Então como ele deve se filiar ao Sindiconte. E os proprietários de escritório de contabilidade, esses sim, aí são ligados diretamente aos SESCONs. Tem o SESCOM Sul, que é em Criciúma, o SESCOM Grande Florianópolis, o SESCOM Blumenau e o SESCOM Santa Catarina. Então, essa é a diferenciação. Sindicontes, ele congrega todos os profissionais da contabilidade, a pessoa física, e os SESCONs, as pessoas jurídicas na contabilidade. Então, mesmo o contratado pela CLT, para ser o responsável técnico pela organização, ele está convidado a se associar também ao Sindiconte, onde ele vai ter grandes benefícios com a educação continuada e outros mais benefícios de convênios que o Sindiconte possui. Laênio Mota, presidente da FECONTESC, a congregação, a associação de todos os 23 sindicontes de Santa Catarina. O presidente está em Araranguá, é um profissional aqui do Sul. O sul do estado, nesse momento, está privilegiado com o presidente do CRC Tubarão e o presidente do FECONTESC Araranguá.
Não importa onde o profissional está atuando, já houve presidentes de outras regiões, agora culminou que as duas lideranças nas entidades estão aqui na nossa região. Qual é o número de profissionais que poderia estar afiliado aos Sindicontes e qual é o número real hoje de filiados aos 23 sindicatos pelo Estado, Lênio? Cumprimentar você, professor Hildo Silva, né, e a todos que assistem o nosso programa Frente a Frente, né, e também o Lecir, nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, um fato inédito na história da contabilidade catarinense, um profissional de fora do eixo Floripa, né, porque antes tivemos só profissionais de Florianópolis. Professor Eli, uma grande bandeira da contabilidade catarinense, que tem uma vasta folha de serviços prestados à contabilidade catarinense. Essa luta por ter uma representação mais ativa aqui do sul do estado é uma luta antiga já, de outros profissionais, né? E coube a nós, né, Lecir? Coube a nós cumprir essa parte do legado, que era, sim, representar o profissional de contabilidade do estado de Santa Catarina. Nós aqui no sul do estado, nós temos um diferencial, penso eu. A gente não desiste fácil das coisas, sabe? Nós traçamos os nossos objetivos, nos reunimos várias vezes e chegou o momento de nós darmos a nossa parcela de contribuição para todo o estado, para a nossa profissão. Aquilo que eu digo sempre, devolver à contabilidade aquilo que ela tão gentilmente nos deu, porque nós somos todos originários de famílias humildes, somos todos trabalhadores e que viramos profissionais da contabilidade, contadores, né? E eu tenho o maior orgulho de estar viajando aí pelo nosso estado e até fora dele, dizendo que eu sou oriundo aqui do sul do estado e que me formei contador aqui na Unisul, né? E inclusive o professor Eli foi meu professor, né? Dentre outros tantos mestres que tem uma parcelinha também daquilo que foi construído dentro da minha personalidade profissional. E hoje eu me sinto muito bem na Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, sei da minha responsabilidade. Temos muitos profissionais ainda que poderiam sim estar filiados, porque nós temos uma unanimidade, que é a afirmação que nós sempre falamos, que quanto mais unidos, mais fortes nós seremos, né? E hoje nós atingimos tão somente em torno de 15% a 16% dos profissionais do estado de Santa Catarina. Então ainda tem muita gente que tem que ser trabalhada, mudar a consciência para que trabalhe junto conosco, para venha para as entidades, para que se associem ao Sindiconte das suas regiões. E se associando aos Sindicontes, automaticamente também estará fazendo jus a todos os benefícios que a federação, como digna representante e legal, né, representante legal dos profissionais de contabilidade, né, e eles podem exercer, né. Então é isso. Respondendo a sua pergunta assim mais objetivamente, temos hoje 17% do mercado contábil catarinense. Então nós temos aí muita gente que ainda não está associada, que ainda não caiu a ficha, como nós falamos hoje num encontro que nós tivemos com outros profissionais ali de Florianópolis. Não caiu a ficha ainda. Mas eu penso que é uma questão de tempo, né? Agora com essa reforma tributária mesmo é um absurdo o que nós estamos atravessando. Os empresários também, porque nós temos muitos profissionais que não têm ainda aquela consciência, né, que deveria ter, porque é muito forte. O trabalho é um trabalho muito estressante, mas nós temos consciência daquilo que a gente tem que fazer e vamos seguindo o nosso legado. O senhor fala em 17% dos profissionais estão sindicalizados. Nós estamos falando de um universo de que tamanho o número de profissionais em contabilidade atuando no estado de Santa Catarina? Temos, em média, 25 mil pessoas, né, 25 mil profissionais de contabilidade e 5.800 escritórios de contabilidade em Santa Catarina. Os escritórios seriam daí uma atribuição dos SESCOMs, né, que são das empresas, né? Hoje. Agora, os profissionais, então, seriam da FECONTESC, os 25 dos Sindicontes, né? E nós temos 23 Sindicontes em todo o estado.
que são muito bem constituídos, ativos realmente, muito ativos, e outros nem tanto. É o caso de Tubarão, por exemplo. Tubarão passou assim por uma reformulação, e agora nós temos aí o presidente Marcelo, que está fazendo um grande trabalho, e ele está melhorando bastante, a gente vê assim, sabe, está se reformulando, e a gente convida todos os profissionais, né, principalmente de Tubarão, para que se associem ao sindicato. Às vezes tem muita gente que não gosta desse termo sindicato, né? Sindicato, mas é uma associação dos profissionais, né? O nome é um nome antigo ainda, né? Sindicato, associação dos profissionais que visam assim um bem comum, né? E nós precisamos, hoje é fundamental que o profissional esteja associado, porque o profissional que ele não é associado ao sindicato, ele é um risco para si mesmo e para a sociedade. Aí ele não vai ter atualização, enfim, ele vai ser diferente. Ele vai estar à margem do mercado. E não é bom, né? Muitas dúvidas, às vezes, nós temos na nossa profissão, no nosso dia a dia, é cheio de dúvidas, né, Lecir? Né, professor? E aí nós encontramos, assim, aquele outro profissional associado, parceiro, amigo, né, que caminha junto e que pode, assim, de repente, nos ajudar nessas nossas demandas. Eu lhe inquiri primeiro, não lhe agradeci a presença aqui, mas fico muito grato de tê-lo recebido, o senhor que veio de Araranguá para participar desse programa de hoje. Laênio Mota de Oliveira, presidente FECONTESC. Nós ainda vamos falar sobre o Congresso Contábil, né, a 31º CONTESC, que vai acontecer em Chapecó no mês de setembro. Nós vamos falar sobre fundos. As pessoas podem depositar no FIA, Fundo da Infância, no Fundo do Idoso, diversos fundos do esporte, para deduzir do seu imposto a pagar. Tudo dentro da legislação. O imposto de renda, quem tem que se preocupar já se preocupou, o imposto está cada vez mais arrochando o trabalhador, o empresário, na prestação de contas, e são os profissionais de contabilidade que fazem esse trabalho. Muitos profissionais autônomos, jogadores, jornalistas. Não precisa ser empresário para ter um contador para que faça o trabalho. Tem muitos profissionais que já precisam dessa consultoria, nós vamos falar sobre isso. Inclusive a perícia contábil. E aí eu quero agradecer e questionar o professor Eli Oliveira de Souza, vice-presidente da FECONTESC, sobre a atuação do profissional. O Eli tem larga experiência, inclusive em entidades como o Sindiconte, como o Conselho Regional, como conselheiro, como participante na contabilidade do Brasil inteiro. Como é que está a atuação do profissional, professor Eli? Muito obrigado pela sua vinda ao Frente a Frente na edição de hoje. Professor Hildo, boa tarde. Mais uma vez estamos frente a frente. O seguinte, a pergunta foi bem clara. Como estão os profissionais de contabilidade? Eu diria o seguinte: hoje, de certa forma, a maioria apavorada. A maioria pensando como continuar. E alguns até comentando a possibilidade de parar, dadas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Bom, eu gostaria de dizer uma coisa, então, já que você fez a provocação e falou na perícia. Eu passei pelos 3 estágios da contabilidade que você citou no começo. Eu fui contador funcionário de empresas, fui proprietário de escritórios, com sociedades, e depois passei a trabalhar com escritório individual. E nos últimos 30 e tantos anos eu me dedico à área de perícia e alguns estudos na área de contabilidade. Digo para você o seguinte: vivo com tranquilidade, e aquilo que o colega Laênio falou, a contabilidade nos deu muita coisa. Em termos de conhecimento da área financeira no país, nos estados, nas empresas, não tem outra profissão que tenha maior facilidade de absorver. Agora, precisamos que os profissionais tenham uma coisa em mente: é dedicação exclusiva para a área e estudo permanente. Digo isto para justificar uma situação.
Eu faço treinamentos e participo de treinamentos de atualização todas as semanas. E essa atividade que você citou aí, perícia contábil, é um dos campos da contabilidade, um dos campos a ser explorado por muita gente da esfera da área contábil. Tá? Mas estamos aí, o Lecir com escritório, o nosso colega Laênio com escritório, eu exclusivamente hoje perícia, daqui a pouco vem para a mesa o Marcelo, que também é escritório, e todos nós, a finalidade é a contabilidade. Como você já disse, eu estou na federação, não sei quantas vezes, já desde a década de 90 eu venho participando da federação. O Sindicato de Tubarão, eu fui um dos fundadores, eu organizei a associação pré-fundação do sindicato, e eu vivo constantemente procurando o pessoal, participe do sindicato, venha para o nosso sindicato. O nosso sindicato não é apenas dizer que é uma instituição sindical, é uma instituição que congrega e oferece benefício aos profissionais da contabilidade. Tá? E começamos por aí. Tá certo. Já passou um bloco do nosso programa, conversa boa, flui, tranquilidade, muita informação. Nós vamos a um rápido intervalo, uma rápida parada aqui no Frente a Frente na edição de hoje, e voltaremos em instantes para continuar nossa conversa com o Laênio Mota, que é presidente do FECONTESC, o Lecir Guise, que é presidente do CRC, e o professor Eli Oliveira de Souza, que é vice-presidente do FECONTESC, aqui para a região sul. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Já estamos de volta com Frente a Frente na edição de hoje, conversando com essas feras da contabilidade catarinense. Está aqui com a gente o Laênio Mota, que é presidente da FECONTESC, o Lecir Guise, que é presidente do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, presidente estadual fora do eixo da Grande Florianópolis, e o professor Eli Oliveira de Souza, que é vice-presidente do FECONTESC, foi quem agendou esse trabalho aqui para a gente, trazendo esses profissionais para tratar desses temas que são os fundos que as pessoas podemos apoiar antes de declarar o nosso imposto de renda. O imposto de renda, está chegando a hora de fazer as declarações, em março agora já deve abrir o site da Receita Federal. A questão da atuação profissional e o CONTESC, o 31º CONTESC, que acontece em Chapecó no segundo semestre desse ano. Presidente, o senhor tem a missão de organizar o CONTESC. A CONTESC, que é a Convenção dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, ela já está sendo realizada pela 31ª vez, né? E todas as outras com extremo sucesso, assim. Só que nós tivemos uma pausa aí em virtude da pandemia e outros acontecimentos aí que interromperam a realização da CONTESC, e a última foi realizada em 2017. E agora nós estamos voltando com tudo, em 2026, né? E é um evento que vai acontecer na cidade de Chapecó, e nós temos lá em Chapecó, o Auditório Plínio Diniz, uma estrutura absurda, muito boa, né? Está tudo sendo preparado assim com muito carinho. Os palestrantes que nós já contratamos, já temos quase todos os palestrantes contratados, são todos de alta qualificação. Vamos falar muito sobre reforma tributária, vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre coisas que às vezes o profissional usa no seu dia a dia, mas que às vezes tem um pouco de dificuldade em lidar, como é o caso da LGPD, né? Enfim, vamos atualizar ainda mais o profissional da contabilidade. Vamos ter um momento muito interessante de descontração. Isso é assim, uma coisa que também é necessário no nosso meio, né? E, enfim, vamos fazer uma festa da contabilidade catarinense. Eu convido a todos os profissionais que não percam essa oportunidade. Vai ser um momento ímpar, assim. Os profissionais, nós na contabilidade, nós costumamos colocar, assim, às vezes, alguns jargões, assim,
em cada profissional, né? É aquele profissional que é associado no Sindiconte, que é atualizado, e aquele que não é. É diferente. Todos aqueles que não são associados, eles caminham à margem. Eles são diferentes. Eles não têm aquilo que é tão necessário no nosso meio, que é a atualização. Nós temos que nos atualizar. É obrigatório, né? Depois que a gente passa por uma graduação, como nós passamos, assim, nas universidades que nós temos aí, né? Como já falei, eu tive o prazer de ter me formado aqui na Unisul. E nem era Unisul antes o nome, era outro, né, professor? FESC. Era a nossa FESC. Faz tempo, hein? Foi um dos últimos anos. Entregou a idade agora, né? mas é um orgulho muito grande, né? Até 89, não faz tanto tempo. Até 89 era muito novo, né? Foi um dos mais novos. Né? Mas tudo bem. Mas é um orgulho muito grande de ter me formado ali. E depois exercer todas as atividades que a gente já exerceu, né? E agora nós fomos incumbidos assim da realização da Contesc. E assim, o profissional que ele vai a uma convenção de contabilidade, ele não perde mais, ele vai todas as outras. Aconteceu comigo isso aí, e aconteceu com vários outros profissionais. A gente sente a necessidade, faz a diferença, sabe? O empresário, ele gosta de saber que o profissional, o meu contador, ele está lá na convenção, ele está se atualizando, né? Então, isso é fundamental. Como é que o profissional vai fazer a inscrição? Nós temos, assim, nos nossos sindicontes, né? Nós estamos divulgando já e hoje em dia... Já pode se inscrever? Pode. Hoje em dia é muito comum lá no Instagram, né? Aparecer as nossas publicações ali e dar ali os atalhos. Temos também um site da Contesc, né? 31ª Contesc 2026, é só entrar lá no site, fazer as inscrições. Hoje ainda o lote está sendo comercializado a R$ 799 de inscrição. Serão 3 dias de convenção, vai ser na quarta-feira, na quinta e na sexta, né? E na sexta nós vamos encerrar com um show. Queremos, ainda não fechamos, sabe, mas é um show musical. E queira Deus que dê tudo certo, né? Vai ser uma atração que tem renome nacional. E então, assim, nós vamos fechar todos esses dias de aprendizado com uma descontração, assim, e uma festa entre os profissionais da contabilidade do Estado de Santa Catarina e os nossos convidados que vão vir de toda parte do nosso país, né? Que isso aí é muito comum acontecer. E depois, o sábado e domingo, tem espaço para ficar na região, que tem águas termais, que tem... Aí sábado e domingo, aí o pessoal escolhe, né? Daí, se quiser, de repente, continuar lá visitando Chapecó, que é uma cidade muito convidativa, por sinal, uma cidade... muito próspera, né? E que cresceu muito, tem muitas coisas bonitas em Chapecó, né? Paisagem aliás, a nossa Serra Catarinense é muito linda, né? Muito linda mesmo. Sabe, uma das coisas boas desse nosso exercício de estar na FEContesc é que nós fizemos quatro assembleias durante o ano. Agora, por exemplo, na semana que vem, nós vamos fazer a nossa primeira Assembleia de 2026 e vai ser em Curitibanos. Então, é uma festa, sabe? Aí vai todo mundo, vai com as famílias, a gente visita a cidade, a gente conhece o pessoal de lá, os profissionais e também as outras. A gente faz as nossas ações sociais, porque até estava vendo ali hoje, lá com a Cristina, nós já temos lá para Curitibanos, já arrecadado já uma quantia recorde já. Olha, né? só. E nós vamos entregar para uma instituição de caridade lá um valor significativo, né? Que é a instituição, se eu não me falha a memória, é Frei Rogério, né, Edvaldo? Frei Rogério. Acho que é Frei Rogério. E vamos entregar lá, isso aí faz uma diferença que não tem noção. E depois nós vamos vir para Aranguá, que vai ser a segunda Assembleia do ano. A terceira vai ser em Joinville e a quarta vai ser em Brusque. E nesse meio vai ter a Contesc, que vai ser em setembro de 2026 em Chapecó. Para quantos profissionais está sendo organizado esse evento? 1.000. 1.000 profissionais? 1.000 profissionais. Então, quem não correr pode ficar de fora. Vai chegar um momento que sim, nós já estamos com quase a metade das inscrições vendidas, né? Então... Só para também colaborar na questão da Contesc, teremos ali também sobre contabilidade pública. Exatamente. Né? O terceiro setor.
também a governança, ESG, então agronegócio. Agronegócio, então é uma Contesc que ela engloba toda a contabilidade. Ela não é fechada para um determinado grupo, então são para todos, né? E agora começamos aí no mês de março, né, também a fazer uma roda o ciclo de palestras, né? Sim. Também para fazer essa divulgação também da Contesc, onde a gente vai levar, né, Laínio? A federação vai levar, juntamente com o Conselho, sobre reforma tributária, em todos os aspectos, mas para determinada região, tem uma região que ela demanda mais do agronegócio. Então vamos lá falar sobre a contabilidade, a reforma tributária sobre o agronegócio. Então, a federação, juntamente com o Conselho, né, vamos procurar fazer uma divulgação grande em cima também para conscientizar o profissional para participar da Contesc, 31ª Contesc, em Chapecó. Deixa eu fazer uma questão que eu acho que vale para os três, gostaria que os três se manifestassem em relação a isso. Até aqui, a reforma tributária ficou muito tempo para ser aprovada pelo Congresso Nacional. E aí chega essa reforma que está assustando muita gente e está esfolando o trabalhador, está esfolando o empresário, está tirando o couro, literalmente, com o aumento da carga tributária. O governo, com essa sanha arrecadatória, está prejudicando a economia do país. É muito forte o impacto sobre os negócios, sobre os salários, sobre tudo. A inteligência artificial é uma coisa que não tem para onde correr. É foco em inteligência artificial e como é que é a aplicação. LGPD da mesma forma. Então, assim, esses 3 pontos, cada um deles mereceria um grande evento, uma Contesc inteira para tratar de inteligência artificial, de LGPD, proteção de dados, e também de reforma tributária. Como é que vocês vão medir, dosar esses 3 pontos, sem falar em rural, sem falar em contabilidade pública, em ESG, né, que é governança, que é a proteção ambiental, que é a sociedade? Esses pontos todos são muito importantes. Mas esses 3 que eu tomei aqui vão roubar a cena. Estão impactando diretamente na atividade de toda a sociedade, em todas as atividades humanas, né? A LGPD, a IA e a reforma tributária. Como é que vai ser focada a Contesc? Hoje, na realidade, professor, a maioria dos escritórios, né, já possui inteligência artificial para algumas demandas, né? Mas tem aqueles que ainda não se atentaram para aquilo que ela ainda pode trazer de benefício. Então, é isso que vai ser focado para falar em inteligência artificial, diretamente dentro de um escritório de contabilidade, né, para a pessoa ela ter uma noção. Lá vai ser tratado do assunto. É claro que depois o profissional ele vai ter que correr atrás daquilo que ele vai querer ter mais conhecimento, né? Mas são temas muito relevantes, né? E a reforma tributária também está aí na porta. Até tem o livro aqui da doutora Norma, né? Reforma Tributária e Agora. Então, nós ficamos aí nesse 2026, praticamente, como se diz, cozinhando o galo, está preparando o terreno para 2027, aonde for detectado alguns problemas, já corrigir agora em 2026, e a partir de 2027 a coisa pega e vai ser, se aquele que não estiver preparado, vai ser um problema sério. Então, eu creio que a reforma tributária vai ser o que mais vai pegar nas palestras, né? Onde a gente vai, os cursos promovidos também pelo Sindiconte, pela Federação e pelo SESCONS e o CRC, quando se fala em reforma tributária é casa cheia, porque tem aquele empresário que ele está aguardando. Aquele empresário que ele é do Simples Nacional, que ele é lá o varejista, vai mudar pouca coisa. Esse aí muda pouca coisa, mas os demais que são lá uma distribuidora e que vende para empresas e tudo mais, esse já vai ter as informações todas para já estar evidenciado agora em 2026, para não ter surpresa em 2027. Então vai ser nosso trabalho, né, na contabilidade, né, Laírio? Para 2026
reforma tributária, inteligência artificial, são temas que a gente vai bater o ano todo, né, para conscientizar o profissional da contabilidade. Né? É que quando nós falamos em reforma tributária, né, nós até chegamos a lutar por isso, né, por uma reforma tributária, porque a gente entendia que o sistema tributário brasileiro era meio assassino, né? Tem uma pesquisa do Sebrae, né, que diz que as empresas, a maioria delas, a grande maioria delas, não sei se 60% ou 70%, elas não sobrevivem 5 anos. Pela carga tributária, né? Justamente por causa da carga tributária. Então Mas a reforma não melhorou isso, presidente. Exatamente. Nós falamos numa reforma tributária. Só que nesse nosso país, é um país muito político, né? Político. Eles querem ver o resultado de tudo, então eles aproveitar o nosso modo de entender, porque assim, a reforma tributária hoje é assim, ó, é aquilo que aquele ex-treinador antigo lá de um time de futebol aí, que a gente nem vai falar o nome, mas que ele falou, que ele disse assim, ó, eu tô arrumando o time, eu tô dirigindo, trocando o pneu com o carro andando. E é o que está acontecendo. Nós estamos nos adaptando à reforma tributária, né, de acordo com as normas que vão saindo. Se hoje a gente fala em IBS, CBS, mas não temos ainda alíquotas, não temos nada, né? Então é tudo ainda meio fantasmagórico, assim. Mas a gente tem muito medo do que está por vir aí o ano que vem, principalmente no ano que vem, 27, 28 e 29, né? Vão haver muitas coisas novas, né? Muitos aprendizados, aquilo que nós estávamos acostumados, ele vai ser totalmente obsoleto, né? A categoria não foi ouvida para fazer o que foi feito. Eu acho que muito pouco, né, Alice? Porque daí só o Conselho Federal de Contabilidade teria essa incumbência. Se o Conselho Federal de Contabilidade não tem cadeira lá no Senado, olha, a coisa poderia vir bem pior. Então, tem situações, professor, que não saiu da tabela ainda, mas tem segmentos que pleitearam os seus descontos. Sim. 30%, 60%. Exatamente. Porque do jeito que estava vindo, a coisa ia ser bem pior. E o setor de serviços vai ser o mais impactado, né, Alice? Isso mesmo. O próprio governo, ele não corta na carne. Ele não reduz a despesa. Nada. Muito pelo contrário. Ele quer receita, mas não reduz despesa. Então, como é que eu vou cumprir com as minhas obrigações se as minhas despesas aumentam e a arrecadação vai diminuir? Então, e vem mais carga tributária ainda pela frente. Isso aí é só o começo. Até quando a engrenagem aguenta, professor Eli? Arrecadando e gastança. E não é um governo, são todos os governos há muitos anos gastando o que não tem. Eu arriscaria relembrar um tributarista de Minas, que no momento me fugiu o nome dele, que em 2011 para 2012 ele começou a fazer uma pesquisa, um estudo sobre a evolução, o avanço, ou vamos dizer assim, a mordida do tributo cada vez maior. Naquela ocasião, final de 2011 para 2012, ele fez um estudo onde ele detectou que nós tínhamos, entre municípios, Estado e União, um número equivalente de uma alteração na legislação tributária a cada 18 minutos, considerando semana de segunda a sexta. 5 dias. Tá? Então daria uma reforma, uma nova norma a cada 18 minutos. Então veja quanto se dava. E ele chegou a estimar na ocasião que se precisaria, se fosse colocado tudo num único bloco, num único livro, se não falha a memória, ele identificou que seriam necessários 6.300 folhas, um tamanho de 1,40 m por 1. Mais ou menos isso. E ele chegou a levar isso ao nosso Congresso, para discutir reforma tributária, já naquela época. E de lá para cá... Quase 15 anos depois, lançaram a reforma, que na realidade é como vamos aumentar mais a tributação. Recentemente eu li uma nota que nos últimos 2 anos nós tivemos, em pontos específicos, uma taxinha aqui, uma alíquota ali, 40 e poucos aumentos. Então de 43 ou 45 aumentos. Quer dizer, não diz assim, vai aumentar, vamos dizer, o atual ICMS vai aumentar X%. Não. Pegou uma taxinha lá em alguma coisa que reflete aqui dentro. E assim vai.
Bom, e aí eu queria fazer um reforço aqui, quando foi falado na inteligência artificial e na LGPD. Aqui nós vamos ter um especialista em LGPD, que é o Damião, que é que eu considero uma das autoridades no assunto no Estado, e uma outra senhora, Mônica Porto, e eles vão tratar de inteligência artificial. Uma coisa não desassocia da outra. Se você vai fazer um trabalho buscando na inteligência artificial, tome cuidado com o problema da LGPD. Digo isto porque no tipo de trabalho que eu executo, eu utilizo inteligência artificial há muito tempo. E eu sempre tenho um cuidado de nunca identificar nomes de pessoas. Eu não digo assim, o autor é o Hildo Silva. Eu digo o autor X, o credor tal, o réu Y e por aí afora. E aí eu peço e vou fazer as minhas conclusões do trabalho. Então, o nosso pessoal, quando fala, hoje eu ouço muita gente dizer assim, mas a inteligência artificial inventa. Você não inventa, desculpa, você não sabe pedir. Então você tem que estudar para ver como pedir e depois de dar a resposta, você tem que fazer, digamos, uma peneira para ver se tem que não ler houve, e aprovar. para ver se não houve nenhum deslize. Tá? E isto será fortemente discutido aqui. Eu tenho certeza que isso aí vai cair aqui e vai associar onde? Lá na parte da gestão contábil, da gestão da informação. E tudo isso nós temos aqui na composição da programação que está prevista. Para a 31ª acontece, que vai tudo acontecer isso deve em Chapecó. fazer. Eu tenho participado, professor Hildo, já nos últimos 2 anos de assuntos relacionados com reforma tributária. A cada palestra que eu assisti, até março do ano passado, eu desanimava mais. Porque, inclusive, eu tive palestra onde estavam presentes aquelas pessoas que iniciaram os primeiros passos das propostas. E lá em março do ano passado, teve um deles que disse assim, gente, há muito tempo não tem mais nada daquilo que a gente mostrou que era necessário. Porque o pessoal só pensa na arrecadação. E não está pensando no bem-estar econômico de forma geral para o país. Isso é um problema. Professor Eli, agora eu vou lhe agradecer a presença aqui e vou lhe pedir que o senhor ceda o lugar no próximo segmento para o Marcelo Daltau Pereira, que é o presidente do Sindiconte. Não é uma agressão essa minha postura, foi jogo combinado. É verdade? Muito obrigado pela sua vinda, professor Eli. Professor Hildo, mais uma vez quero lhe agradecer, isso tudo foi combinado. E se não fosse combinado, eu não teria brigado para pôr todo mundo na mesa. Tá? Mas muito obrigado. Fica aqui até a gente ir para o intervalo. Nós já voltaremos com esse programa Frente a Frente, que está tratando da contabilidade, reforma tributária e outros bichos. Tem que saber que pelo que tem esses bichos, né? A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. O programa de hoje nós estamos tratando da 31ª edição do Contesc, um congresso de profissionais de contabilidade que acontece em Chapecó no mês de setembro e não era realizado há 9 anos. A pandemia atrapalhou um pouco, mas teve outras questões que agora não importa. O que importa é a programação do evento deste ano, que vai tratar de ESG, que é Sociedade, Proteção Ambiental e Gestão. Vai tratar de contabilidade do setor rural, vai tratar de contabilidade pública, mas também vai falar de inteligência artificial, vai falar de LGPD, e do que está todo mundo falando hoje, que é a reforma tributária. Eu estou assustado como consumidor, como trabalhador, pelo que já vi e já tive notícia, porque sou jornalista. Aí as autoridades da contabilidade, o presidente do CRC, o Lecir Guise, e o Laênio Mota, que é presidente da FECONTESC, que é a Federação dos 23 Sindicatos de Santa Catarina, estão dizendo que ainda nem começou, que o pior está por vir.
Então nós vamos falar agora também, agradecer a presença, já agradeci a presença do professor Eli, que deixou a mesa, do Marcelo Daltoé Pereira, que é presidente do Sindiconte Tubarão. Obrigado pela sua vinda ao programa de hoje, presidente. Obrigado também, Hildo. Agradeço pelo convite, né, por fazer parte aqui do programa Frente a Frente, da Unisul TV, a UniTV, né? Tá bem, Unisul TV tá bem. Também. E esse espaço de utilidade pública, muito importante, né, para divulgar, né, para repassar as informações que a gente possui sobre a contabilidade. Nós falamos aqui um pouquinho sobre a Contesc, que vai acontecer lá em setembro em Chapecó. O Sindiconte sempre teve, eu acompanho bastante tempo o trabalho do Sindiconte, estão aqui dois ex-presidentes do Sindiconte e outros profissionais qualificados, sempre trabalhou pela formação continuada. O que o senhor tem de programação para esse ano, o que o senhor gostaria de fazer para esse ano em relação especificamente à inteligência artificial e à reforma tributária? O que é preciso fazer em benefício dos profissionais de contabilidade? Hildo, atualização, né? Atualização, reciclagem. Nós temos aqui com o Sindiconte Tubarão, nós temos um convênio com a Unisul. Até vou utilizar o espaço, né? Nós temos um desconto de 60% para os nossos associados e para os funcionários dos nossos associados e também para os familiares dos associados, né? Os funcionários, aqui na Unisul, com 60% de desconto. Até tem sido bastante elogiado essa parceria nós com a Unisul. E nós que estude contabilidade? Todos os cursos, menos medicina. Todos os cursos da universidade? Da universidade, menos medicina, tem 60% de desconto. Tá? E se o camarada não é associado, ele não tem direito? Não, se ele não é associado, ele não tem direito. Tá? E nós estamos promovendo vários cursos, né, em relação à reforma tributária e inteligência artificial. Já fizemos uma palestra gratuita esse ano, né, o Lecir, sobre a inteligência artificial, né, e todas essas atualizações, né, que a gente está promovendo durante todo esse ano, o ano que vem, né, e a gente sempre tem casa cheia, né, em relação aos cursos da reforma tributária. O que mais está pegando? O que já impactou a atividade do profissional? A alíquota que vai ser definida para o ano que vem, tudo certo, estamos sabendo que vai ter problema no ano que vem. Mas esse ano, o que já impactou no empresário especialmente? Porque o trabalhador ainda vai prestar conta sobre o ano passado e o que acontecer esse ano vira para o ano que vem, a menos que venda um imóvel, alguma coisa assim. Ô Hildo, esse ano a gente está somente com as anotações na nota fiscal, né, do IBS e do CBS. Somente o destaque das alíquotas nas notas fiscais, né? Para o ano que vem, sim, que aí o bicho vai pegar. Nesse primeiro ano de 2026, nós estamos fazendo as classificações fiscais das mercadorias, né? Fazendo os devidos registros e os devidos aprimoramentos. Há uns 15 dias atrás, 80% das empresas no país não estavam ainda adequadas ao sistema da emissão da nota fiscal corretamente. Esse sistema agora é federal? Federal. Travou no começo do mês de janeiro. Teve problemas ali. Sim. Uma coisa assim que eu observei, vocês comentaram bastante, essa reforma tributária trata do imposto sobre o consumo, né? COFINS, PIS, ICMS, IPI e ISS, né? Então o imposto é sobre o consumo. E quem paga na realidade, né? Quem paga na realidade os impostos são o consumidor, né? Nós temos que ver que o empresário ele é um mero repassador, né, dos impostos. Então, o pagador dos impostos são os consumidores e as empresas, se não me falha a memória, né, Laene, elas são meras repassadoras desse imposto, né? Lógico que com a reforma tributária vai ter um problema muito sério, é que se antes nós vendíamos uma mercadoria por 10 e nós pagávamos 1.000 de imposto, né? Nós ficávamos com aquele R$1.000 e lá para o dia 10, dia 20 a gente pagava 1.000 de imposto. Agora vai ser o contrário. Nós vamos vender a mercadoria por 10 e vai ser retirada esse R$1.000 da empresa, né? Então eu vejo isso como uma forma, né, que as empresas às vezes se utilizam para se autofinanciar com o imposto, né? Então não vai ter mais essa situação, né, da empresa se autofinanciar com os impostos, né? O que já era difícil vai ficar agora mais complicado, né? As empresas têm que estar preparadas, né? Os gestores têm que estar preparados, né? Juntamente com os contadores, advogados e gestores têm que estar bem preparados, né? A união desses três membros.
Vamos voltar aqui para a presidência do Conselho Regional, Lecir. O que mais chega de preocupação dos profissionais com o que já está acontecendo nesse janeiro e fevereiro? A preocupação é aquele profissional que não está se atualizando, né? E que todo empresário converse com o seu contador, porque é ele que vai dar toda a informação correta. Não é o contador do vizinho que vai dar a informação. É o contador dele que sabe as realidades dele, né? E a nossa preocupação é isso que o Marcelo falou agora também, é o split payment, né? Quando chegar, vai pegar, porque o empresário contava com aquele dinheiro do imposto para pagar só no dia 20, ou postergava o pagamento, utilizava aquele valor para fluxo de caixa, e hoje não, já vai ser, hoje não. Quando a reforma tributária já estiver em pleno vapor, esse valor já vai ser descontado do valor que vai ter para receber. Então ele vai receber só o líquido, não vai receber mais com o imposto. Então essa é uma preocupação muito grande. Teve países que adotaram, mas depois tiveram que voltar atrás, porque não funcionou. Então é uma coisa muito nova. O que a gente pode falar é esperar para acontecer, porque também não temos assim uma visão do que vai acontecer lá na frente. Eu particularmente, né? Eu vejo que se a empresa não estiver bem adequada, não estiver ali fazendo o seu preço de venda justo, que deve pagar os impostos, muitos vão ficar para trás. Então tem que ter uma boa formulação do preço de venda, né? O contador vai ser o grande parceiro, é o grande parceiro. O empresário tem que verificar que o contador sempre foi o grande parceiro dele, né? Ele vai saber instruir da melhor forma e assim trabalhar para ter êxito, né? Ter lucro e não prejuízo. O consumidor vai ser mais penalizado. Está sendo mais penalizado. E sim, porque vai haver um reajuste, né? Um majoramento no valor do produto, né? Em geral, o brasileiro é autodidata, o empresário, ele sai fazendo, ele não faz um planejamento, não faz um estudo, e nesse caso pode haver prejuízo grande, inclusive o faturamento ser insuficiente para arcar com os custos. Realmente, é isso que ele tem que fazer. Ele tem que fazer um bom planejamento, né? Estudar bem o valor da mercadoria que ele vai colocar à venda, porque ele pode achar que está ganhando alguma coisa e no fim vai ter prejuízo, né? Então, mas isso tudo, o próprio contador, né? O contador dele, não o contador do vizinho, pode instruir muito melhor ele, né? Porque sabe os números da empresa e ele é o grande parceiro para poder auxiliar nesse sentido, né? A gente está falando aqui sobre formação continuada, atualização constante, e por 2 ou 3 vezes o presidente do CRC fala em contador do vizinho. O contador do vizinho pode ser uma informação que seja lida na imprensa, uma informação solta no Instagram, no Facebook, no YouTube, boatos que podem acontecer, estão acontecendo com muita força e muito vigor? Quando eu falo o contador do vizinho, é que nós temos, às vezes, o que é bom para uma empresa, não é o mesmo para outra empresa. E não é um contador que não tenha a visão, que não tenha os números daquela empresa, que ele vai dar palpite. Então ele tem que conhecer a empresa no contexto geral. Então, quem é que tem esses números? É o contador dele. Não é o contador do amigo dele, não é o contador do compadre dele. Falaram que eu li no jornal tal, eu li no portal. Isso prejudica muito. Tem muito disso. Eu vi um vídeo no YouTube assim e tal. Olha, nem tudo que está na internet é coisa boa. Não, no YouTube, no Instagram. No Instagram é a febre. Eu, em LGPD, né? Eu fui fazer uma defesa uma defesa administrativa na prefeitura de Tubarão. Fui lá, joguei na LGPD no chat GPT, né? Para mim fazer usando a inteligência artificial. Simplesmente ele, agora mudando para a inteligência, ele chegou lá e me trouxe leis que não tem nada a ver com a situação, né? Então, se é um leigo que vai na onda daquilo que está na internet, naquilo que o outro diz, ele pega, copia e leva, né? Então, é isso que eu digo. Quem conhece a empresa é o contador da empresa. Laênio Mota, presidente da FECONTESC. Essa reforma desenhada
aprovada no Congresso e começa a ser implementada, pode provocar um desarranjo de desarrumar as empresas, a economia, o faturamento do Estado, do município, pode prejudicar a economia nacional? Pode sim. E a gente fala isso aí com bastante firmeza, pode sim, tá? E eu diria até mais, deve. Se continuar como está, deve provocar um colapso, tá? Mas eu queria só aproveitar essa fala do presidente Lessir ali e dizer o seguinte... Sobre a reforma tributária, né? Só já aproveitando... Não, fica à vontade. A reforma tributária que nós vamos apresentar lá na Contesc, ela vai ser por segmento. Porque a reforma tributária é assim, ó, ela vai ser uma reforma, mas ela não é uma coisa generalizada assim. Tá? Vamos dizer assim, o setor do agronegócio é um tipo de reforma. Aí nós vamos ter palestra específica para isso, lá na Contesc. Uhum. Nós vamos falar sobre a reforma tributária para o comércio. Vai ser uma outra reforma. Reforma tributária para a indústria, outro tipo de reforma. Então, palestrantes específicos. Setor de serviço, outra reforma tributária. Então, a reforma tributária vai impactar diferentemente em cada categoria profissional, certo? E só aproveitando o que o Lucio estava falando ali, eu acho assim, que nós trabalhamos muito, aliás, o CRC é um órgão que é fiscalizador e legalizador da profissão, né? O CRC, então, é um órgão impositivo que tem poder de polícia, inclusive. Nós da FECONTESC trabalhamos na defesa do profissional da contabilidade, né? E também na capacitação, juntamente com o CRC também. Mas hoje não é necessário só o profissional se capacitar. Nós entendemos que o empresário também tem que se capacitar. Porque é muito comum a gente ver empresários aí que eles são assim, estão totalmente por fora do ramo de negócio que eles têm. Eles não têm conhecimento, muito pouco conhecimento de estratégias de mercado, da parte tributária, enfim, da parte operacional sim, eles têm, mas nesses outros quesitos assim, eles não têm conhecimento nenhum. Então é necessário que o empresário também se capacite, tá? Reforma tributária vai impactar muito as prefeituras, estão atravessando assim, uma fase bem complicada. Então a reforma tributária pro setor público vai ter também um momento específico lá na Contesc lá, e nós vamos falar muito sobre isso também. E aquilo que o presidente Marcelo falou é trocar o pneu com o carro em movimento, para não cair nesse desarranjo, né? Então vai sendo adaptado conforme a coisa vai aparecendo. Uhum. Tá bem assim, tanto é que não temos aí alíquotas definidas, né? Então, como vai andar o carro, é que vai sendo adaptado às situações. Eu imagino que seja dessa forma. Mas assim, às vezes a gente fica imaginando, né, e fica ouvindo as pessoas falar sobre inteligência artificial e a gente não dá a devida atenção, sabe? É verdade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente já aconteceu. Vocês estão lá na casa de vocês, ou mesmo no trabalho, de repente o celular está do lado ali, vocês estão aqui falando ou conversando com algum amigo, trocando uma ideia, uma informação, de repente você fala, por exemplo, eu acho que está no momento de eu trocar de carro. E depois, quando você vai abrir o celular, começa a aparecer mensagens ali, sabe, oferecendo carro daquele tipo que você... né? Então, gente, já está aí. Não, isso A inteligência artificial já existe. Essa publicidade direcionada existe há bastante tempo. Nós estamos sendo monitorados. Faz uma pesquisa sobre um voo daqui para Maceió, por 90 dias vai ter surgimento de mensagens sobre promoções daqueles voos. Propaganda de hotel e tudo mais. Exatamente. Então, assim, nós estamos sendo monitorados. E falando em monitoramento, o grande, vamos dizer assim, a grande preocupação pro ano que vem, porque a declaração desse ano vai ser feita com base em cima dos dados do ano passado, que ainda foi um ano meio tradicional, vamos dizer, usar esse termo, né? Apesar dos sustos do PIX e outros mas esse susto do PIX, ele vai impactar na declaração do ano que vem, porque a partir de janeiro agora, né, a Receita Federal está usando as informações que são fornecidas pelas instituições financeiras, tá? Pessoa física 5 mil e pessoa jurídica 15 mil. Quem movimentou mais do que isso vai ter que explicar na declaração do ano que vem. Isso é o que nós temos
no momento de informação em relação ao monitoramento da pessoa física e da pessoa Se jurídica. explicar pode não ser assustador. Se o camarada tem um salário que condiza com isso, que seja condizente com isso, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Não é todo mundo bandido aí. Não tem problema nenhum. Quem tem que explicar é quem recebe pensão e bolsa de 300 mil, quem recebe coisas que estão fora do script. O trabalhador a rigor está tudo certo. Não, mas bolsa de 300 mil, isso aí eu acho que já é outro patamar, vamos dizer, né? Eu me refiro a essas pessoas. Olha só, 5 mil para tu movimentar na tua pessoa física, às vezes um dinheiro que não tem tanta fonte assim, né? E tu vai ter que explicar de onde é que veio esses 5 mil aí. Tá certo. Nós vamos precisar fazer uma rápida parada para voltar para o último segmento do programa de hoje. Este é o Frente a Frente. Nós estamos falando aqui com contadores qualificados, gabaritados. O presidente do Sindiconte Tubarão, o Marcelo Daltoé Pereira, o presidente da FECONTESC, que é a associação dos 23 sindicatos, os sindicontes das regiões catarinenses, o Laênio Mota, e o Lecir Guise, que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade em Santa Catarina. A gente dá uma parada rápida e volta em instantes para encerrar o programa de hoje, trazendo temas de interesse do cidadão que não é empresário também. O empresário tem a assessoria do profissional de contabilidade e isso faz toda a diferença. Mas o cidadão que faz por conta, que tem a ver as suas receitas, tem um aluguel de uma casa que rende 500, 800, 1.000 por mês, esse vai ter problema. Nós já voltaremos para falar sobre isso. Frente a Frente. Frente a Frente. Já estamos de volta para encerrar o Frente a Frente de hoje. Antes de encerrar, nós temos aqui mais 15, 20 minutos de conversa sobre as alterações que a reforma tributária está impondo a todos os brasileiros. Agora nós vamos falar um pouco do cidadão comum, o trabalhador, aquele camarada que recebe o salário, que faz uma festinha com os amigos e recebe um Pix na conta para pagar a carne, a picanha não está tão barata assim, está lá 90 pila, 100 reais um quilo de picanha, e o camarada acaba arrecadando o que já extrapola o que é a possibilidade de arrecadação de PIX sem a receita focar em cima daquilo. Isso mesmo. Mas antes eu quero ver com o Marcelo a questão dos fundos. Na hora de declarar o imposto de renda, eu posso pagar uma parte do imposto devido e isso ser destinado a programas dos municípios. Isso fundos mesmo. Do idoso, fundo da infância, fundo do esporte. O que é possível fazer? Já passou a virada do ano, então não é só, em geral, a despesa de 2024, 2025. O que eu posso ainda depositar e fazer para deduzir no imposto de renda a pagar? Agora é o seguinte, Hildo, por enquanto nada, né? Esse ano, a não ser que tu faça a tua doação durante o ano de 2025, que é um outro caso. Agora, para quem está fazendo a declaração 2024, 2025, agora, que vai começar dia 15... 25, 26. 25, 26? 25, 26. 25, 26, que vai começar dia 15 de março e vai até dia 31 de maio, tem a possibilidade, se você é contribuinte e faz a declaração pelo modelo completo, né, de fazer a doação para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso. Né. São esses dois fundos? São esses dois fundos que a pessoa física, optante pela declaração do lucro do modelo completo, está apta a fazer a doação. Ou seja, ela não precisa mandar o dinheiro dela para Brasília. Ela tem a oportunidade de decidir em deixar o dinheiro no município dela. Uma parte desse dinheiro, desse imposto, deixar no município. Né? Para programas cadastrados. São projetos específicos, né? Sim. Qualquer projeto. As prefeituras, todas elas têm um cadastro, né? Elas têm um cadastro e elas têm um CNPJ. Então, vamos supor, a Prefeitura de Jaguaruna tem um CNPJ que tu faz o destino para o FIA, né? Para o Fundo da Criança e Adolescente e para o idoso. Tá? Uhum. Tubarão tem, e agora Tubarão tem aqui, por exemplo, a Combento, tem o Asilo dos Velhinhos, que é cadastrado. Daí tem mais umas entidades que são cadastradas. Né? Só para ter uma ideia, o ano passado, a Prefeitura de Tubarão arrecadou 585 mil reais do retorno do imposto de renda. Tá?
585 mil. Esse dinheiro iria embora. Iria embora. Ele teve um aumento de 97,82%. Mas tu sabe qual era o potencial do imposto em 2025? Era 8.961.000. Quase 9 milhões, Quase podia ter 9 ficado milhões. aqui. Podia ter ficado aqui. Ficou somente 585 mil. Tá? Esses 585 mil correspondem a 573 contribuintes. Por isso, assim, um apelo, né, ao profissional da contabilidade, que normalmente, às vezes, os contribuintes procuram os contadores para fazer a declaração de imposto de renda. Então, um apelo forte ao profissional da contabilidade, aqueles sindicalizados ou não sindicalizados, aqueles que fazem parte do nosso sindicato ou não, para incentivar o contribuinte a fazer a destinação para o fundo da criança e para o fundo do idoso. O Sorato vai agradecer bastante. Só para te ter uma ideia, o município do Sangão aumentou em 51.239,84%. Em 2024, ele recebeu R$ 11,84. Era somente um contribuinte. Em 2025, teve 5 contribuintes e recebeu R$ 5.837. Né? Então, a Prefeitura do Sangão tem aquele dinheirinho para destinar. Então, se todos contribuíssem aqui na nossa região da Murel, era 20 milhões, assim, tem uns quebrados. 20 milhões é o potencial do imposto. E no ano passado somente ficou 1.178.000. Então, se o profissional da contabilidade fazer, né, incutir isso na mentalidade do contribuinte, isso vai se tornar automático. Todo ano, vamos fazer a doação para o fundo do idoso e da criança, do idoso e da criança. Né? Então, é um apelo assim que eu faço ao profissional da contabilidade. Foi uma campanha forte no ano passado, Foi a imprensa toda participou, os Foi. profissionais participaram. Foi uma campanha Deu bastante forte. notícia. Tu tá louco para falar sobre esse tema, Lecir? Estou louco para falar, porque isso aí foi um tema muito discutido dentro do Conselho Regional de Contabilidade. A presidente Marisa, ela foi chamada pelo governador Jorginho Melo e também pela vice-governadora para elaborar um projeto onde elencasse todos os entraves da declaração de imposto de renda para as destinações. Que não seja só no modelo completo, e sim no simplificado. Sim. Que não seja só lucro real, que seja lucro presumido e também do simples, porque todos pagam o imposto de renda. Sim. E o outro detalhe é que não seja apenas pagamento à vista, ele possa também ser pago em cotas, assim como é pago as cotas do imposto de renda. Então... porque isso pega. Vamos admitir para conversar que eu tenho que pagar uma parcela de R$1.000 por mês de imposto de renda. E eu posso fazer uma contribuição de 2.000. Isso aqui é à vista. Eu tenho que pagar 2.000 à vista, mais 1.000 que eu já tenho que entregar para a Receita. Isso mesmo. Então isso pega. Muita gente não tem a disponibilidade financeira para fazer esse suporte aos programas que são fundamentais para as crianças e para os adolescentes. Mas vai ser devolvido então, com juros, né? Mas o 2.000 é devolvido para você com juros. Não é devolvido, eu deixo de pagar no imposto devido. Eu deixo de pagar no imposto devido. Então, se eu devo 10.000, eu posso distribuir 6%, R$600. Se eu devo 100.000, eu posso dar 6.000. Mas eu tenho que ter 6.000 para pagar. Tem que ter a antecipação. A antecipação é brutal, isso que pega. Então, imagino eu, né? Eu estou falando por mim. Sim. Então, esse projeto de lei, ele já está pronto. Foi a presidente Marisa, junto com mais outras conselheiras do CRC, elas prepararam o projeto de lei. Só não foi para frente no ano passado, no final do ano, porque logo entraram em recesso. E estavam lá discutindo sobre reforma tributária. Então, agora esse ano, bem antes das eleições, eu creio que agora em abril ou maio... Mas é um projeto para ser federal. Para federal. Tem que ser votado na Câmara Federal e no Senado. Tem que... Então, o projeto de lei já vai pronto. Então, o próprio governador, Jorginho Melo, ele vai fazer a entrega desse projeto lá em Brasília. Então, é um avanço? Vai ganhar 100%? Não. Porque Brasília a gente sabe que tem que pedir muito para ganhar pouco. Mas vai movimentando, né? Vai melhorando, vai tirando barreiras. É como a gente disse, se a gente não bater, nada acontece. Então tem que ir batendo, né? Que vai aos poucos vai acontecendo. Mas é um excelente trabalho que o Sindiconte fez no ano passado aqui, todos os profissionais nas entidades que os senhores representam, o FECONTESC, também o CRC. É um trabalho qualificado, é um trabalho que a imprensa tem dado muito suporte. Nós aqui
na UniTV, no nosso portal e aqui na televisão, somos parceiros sempre, né? Podemos fazer uma campanha, se quiserem vir aqui gravar spots para botar, pra fazer a divulgação, porque é preciso conscientizar, senão acaba não chegando o recurso e vai tudo embora e a cidade perde. Aí as crianças da Convento perdem, as crianças da APAI perdem, os velhinhos do abrigo perdem. Não dá para perder, isso tem que ficar na casa e o município poder aportar esse recurso, porque tem que ser via município, né? Via município. Não pode ser a entidade recebendo, o município que tem que receber. Lecir e Laênio, falar em município perder, os municípios perderam com essa melhoria da isenção para o trabalhador, R$5.000 isento do imposto de renda. O que acontece nas cidades? Com a nova tabela do imposto de renda, quem ganha até R$5.000, ele está isento da retenção do imposto de renda. E com isso a prefeitura deixa de arrecadar, porque esse valor que a prefeitura arrecadava... Dos servidores dela. Dos servidores do município. Isso. Então, onde tinha retenção, como desconta lá o INSS do trabalhador, também descontaria o imposto de renda. E o imposto de renda, a prefeitura poderia usar esse valor, né? Claro, depois tem as prestações de contas e tudo. Tem que demonstrar que foi aplicado no desenvolvimento da cidade. Isso mesmo. Então, com essa isenção de R$5.000, várias prefeituras, todas perderam. Aqui em Tubarão, se for falar com o pessoal da contabilidade ou juntamente com o prefeito, ele vai dizer quanto é que deixou de arrecadar por mês. Pode ter certeza que passou de 800 a 1.200.000 mensal. Por que não se falou nisso até agora, presidente? Não sei te dizer, né? Qual motivo. Os prefeitos de repente... não chiaram ainda. Os prefeitos não berraram ainda. Os prefeitos não deram uma... Não, mas já estão sentindo. Já estão sentindo. Sim, janeiro já foi o primeiro mês de arrecadação e fevereiro o primeiro mês de... O salário de dezembro que foi pago no início de janeiro, ali já não tinha retenção. Então, o de janeiro agora que foi pago em fevereiro, né, também não teve retenção. Então, ali já teve uma grande perda de receita. Todos os municípios perderam com isso? Todos os municípios. Municípios pequenos perdem muito mais, professor, porque geralmente os salários são menores. Então, até R$5.000. Então, tem município que praticamente quase todo o funcionalismo. Isso mesmo. Então, tem esse problema, né? Então, há benefício, claro. Tem o benefício para o trabalhador que não teve a retenção, ele vai gastar mais dinheiro no município, né? Mas a prefeitura já deixou de ter aquele valor ali todo mês. Quanta coisa. Laênio Mota. Tem um outro ponto que essa reforma está trazendo, tem algum terrorismo, então eu não estou trazendo boato, eu estou perguntando para os profissionais da contabilidade. A questão do PIX, que o senhor comentou, a questão da transferência, um grupo de amigos se reúne para fazer um churrasco e todo mundo deposita numa conta única, aquele cidadão pode ser penalizado. E muita gente tem uma segunda casa, um segundo imóvel e cobra lá R$600, R$800, R$1.000 de locação. Isso, cada vez mais, a Receita fecha o cerco sobre essas rendas extras. Vamos dizer assim, o que a Receita quer acabar? Quer acabar com aquele conforto que a gente tinha de usar a nossa conta corrente da forma como a gente imaginava que poderia usar, né? Porque através desse monitoramento aí do PIX da pessoa física de R$5.000, quem tiver movimentação acima de R$5.000 vai ser informado à Receita Federal, através da instituição financeira, né? Eles têm uma obrigação acessória que é entrega lá mensalmente, os bancos, né, e as fintechs também, os bancos digitais, todas as instituições financeiras, e entregam para a Receita aquele valor ali. E se for um valor que ele se repita, tá, com frequência nos sobre meses, a recorrência, exatamente, a Receita Federal vai entender aquilo ali como uma atividade que poderá ser tributada, né? E isso aí nós vamos ver onde? Na declaração do imposto de renda do ano que vem, de 2027. Muitos Airbnb. Tem muitos que tem Airbnb. E ali... Os municípios reclamam que não arrecadam o Airbnb, porque a conta é fechada fora
né, direto entre o comprador e o vendedor, né, o dono da casa e quem Então, aluga. assim, ó, nós não somos, assim, às vezes as pessoas confundem que nós, profissionais da contabilidade, tem muita gente que acha que nós temos o dever, o direito, enfim, a obrigação de dar um jeitinho, mas não é isso. Não tem É que jeitinho. nós falamos em cima do fato realizado. Nós temos países aí que têm uma carga tributária muito maior do que a nossa, mas os serviços são todos de qualidade, serviço público, né? São todos de muito mais qualidade. pro contribuinte. Exato. Então, a gente sabe que a nossa realidade não é essa, né? Então, assim, ó, agora, em relação à reforma, quando a gente fala em reforma, a gente fala em mudança. Quando a gente fala em mudança, quer dizer que a gente vai sair daquele conforto que a gente tinha até o momento. Então, voltamos lá no início do nosso programa para falar exatamente aquilo que o presidente Lício falou, que é a obrigação de hoje você ter um profissional de contabilidade devidamente atualizado, que de preferência seja associado ao Sindiconte, né? E que seja um profissional que tenha capacidade de orientar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? Então isso aí hoje é fundamental nesses novos tempos aí que a gente está vendo aí, que ainda estão por vir, né? Porque a gente não tem nada muito claro ainda. Nós temos um semblante meio que obscuro aí pela frente em termos de reforma tributária. Em relação ao que o presidente do FECONTESC falou, o Laênio Mota falou, Marcelo, se eu ligar para o Sindiconte em busca de um profissional, o Sindiconte indica, passa a lista dos profissionais associados, como é que funciona? Nunca aconteceu isso aí, não. A gente não indica. A gente não indica. Não existe, assim, não faz indicação, até por uma questão de ética, né, de respeito profissional, né? Aí cada empresário procura o seu, né? E se for um profissional autônomo, um profissional trabalhador assalariado, que busca no mercado um profissional da contabilidade? Também não indicamos, né? Nunca aconteceu isso, assim, de nos perguntarem. Mas, Hildo, voltando aqui à fala do Laênio, é difícil. O Brasil nunca foi para amadores. O Brasil sempre foi um país difícil. Mas vocês devem se recordar da época do overnight. Eu tinha um cliente meu que trabalhava de estagiário num banco mercantil na Jaguaruna. Numa noite, ele esqueceu de fazer uma aplicação de um proprietário de um posto e ele disse que perdeu um salário mínimo, o salário que ele recebia no banco. Essa reforma tributária, ela está amedrontando, sim, mas, foi diferente quando nós tínhamos aquela hiperinflação, que a gente acordava, nosso salário diminuía, e existia um monte de incerteza. Hoje está aí, as cartas estão na mesa, as regras estão mudando, mas estão na mesa, né? A gente consegue se planejar. Eles falam em 50 anos a reforma tributária, não falam? Então a gente consegue se planejar, a gente não pode também morrer em piscina rasa, né? Morrer afogado em piscina rasa. Do susto. Não tem nada difícil. É difícil, é trabalhoso, vai ser mais difícil para o empresário, vai ser mais custoso para o consumidor, né? Mas nós passamos já por momentos tão mais difíceis, né, do que esse que a gente está vivendo. As regras estão março lá. De 88, a inflação do Sarney foi 84%. Pois é. Essa seria a ideia. Em relação ali ao sindicato, a gente tem assim, a gente não indica porque é livre-arbítrio de cada um, né? Nós estamos ali hoje com 127 associados, né? Nós estamos aqui desde 1969, começou com uma associação, depois se tornou, foi para sindicato, né? O nosso primeiro presidente foi o Silvio Pereira, irmão do Tadeu Pereira, que deu aula aqui na Unisul de Direito Tributário, né? E estamos aí, trabalhando com os contadores, reciclando, dando apoio, dando cursos, temos vários convênios, né? E estamos ali, assim, de portas abertas. Indicar não, aí fica mais questão de livre-arbítrio mesmo do contribuinte. Marcelo Daldoé Pereira, presidente do Sindiconte, obrigado pela sua vinda ao Frente a Frente na edição de hoje. Obrigado, Hilton. Muito obrigada, tá? Sim, muito obrigado pela oportunidade, assim, que foi nos fornecida, né, ao Sindiconte, né, aqui no seu programa Frente a Frente, e nos ajude a divulgar ali a questão do FIA, né, do Fundo do Idoso e do Fundo da Criança e do Adolescente. Com certeza. Muito obrigado.
Laênio Mota, presidente da FECONTESC. Muito obrigado, presidente, pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Obrigado, Hildo, obrigado pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui no teu programa. Queria rapidamente agradecer aqui a professora, a doutora, né, Norma Maria de Souza, que juntamente com o Fernandes Martins, eles são autores do livro aqui, a Reforma Tributária e Agora, né? E me presenteou aqui com um livro, né? Com certeza, vou colocar ele na cabeceira da minha cama, né? Eu já tive dando uma olhada aqui, a didática é bem interessante, né? Então, é isso. Reforma tributária é o nosso momento, né? Às vezes tem uns que confundem com uma coisa ou com outra. Às vezes o bicho não é tão feio, né? Quem sabe, né? O que eu tenho medo é disso, sabe? É de não saber o que tem lá na frente. Mas a gente tem que seguir. Laine, uma coisa que a gente conversa muito, né? Se o seu contador disse que isso não vai pegar, que não vai acontecer, abre o olho. Agora, se ele diz, estou estudando, estou me reciclando, estou me preparando, aí muito obrigado. Legal. Presidente do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, Lecir Guise, que já foi presidente do Sindiconte. Obrigado pela sua vinda ao Frente a Frente de hoje, presidente. Obrigado, Hildo, pela oportunidade, né, de estar aqui debatendo com o Laênio, presidente da federação, e o Marcelo também, o professor Eli. E quando a gente conversou lá na federação, é para a gente estar junto. Né? O destino ali, eu estava no CRC, tive que desistir da federação, mas era para a gente estar junto na diretoria. Então, meu muito obrigado, presidente Hildo, né? Sempre que precisar, estamos aí à disposição, e um forte abraço a todos. Agradeço, e até o final desse período de prestação de contas com o Leão da Imposto de Renda, nós traremos muitos profissionais da contabilidade aqui para esclarecer e falar e orientar para que todos possamos fazer a melhor declaração e evitar problemas com o fisco. Obrigado a você que acompanhou o programa na edição de hoje. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.